Eu quero iniciar minha exposição dessa noite te dizendo uma coisa bem séria e real, muito séria. Até que os nossos pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus, nós não conseguiremos alcançar a sua plenitude. Presta atenção nisso. Até que os nossos pensamentos, as nossas atitudes estejam sob o controle de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar a santidade, é por isso que nós temos que nos esquivar do pecado. E quando eu penso em pecado, o oposto é a santidade, né? Quer dizer, pecado é errar o alvo, santidade é acertar o alvo, que é aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele deseja para a nossa vida. E quando a gente fala de santidade, a gente precisa também entender que eu não estou me referindo àqueles santos populares do Brasil e do mundo, que andam nos altares, né? Que são representadas por ícones, normalmente estátuas, retratos. Não é a esses santos que eu estou me referindo à santidade que nós alcançamos quando buscamos e vivemos uma vida dentro da presença de Deus. A santidade que Deus deseja de nós. Deus não quer, não é o objetivo de Deus que nenhum de nós esteja num altar daqui uns 100 anos ou 200 anos. Mas Ele quer que daqui 100 anos ou 200 anos nós estejamos no céu. E antes de chegarmos no céu, que tenhamos uma vida santa. E a palavra santa, ela quer dizer literalmente separado. O que Deus espera de nós é isso. Que nós sejamos separados. Separados do quê? Separados do pecado, separados do mal, separados dos vícios, separados das tentações, quer dizer, nos esquivarmos, né? Eu tenho um amigo meu, ele já trabalhou comigo, Poçan. Ele é um rapper e é um pastor. E a gente sempre saía junto por esse Brasil afora, a gente ia para todos os cantos desse país. Quando eu fazia um trabalho com tribos urbanas, né, que são aqueles grupos que não são normalmente alcançados pela igreja, porque a igreja se esquiva deles. E ele tinha uma música que ele falava assim, zigue-zague-oh, 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 zigue-zague-oh. Depois ele tinha a sua poesia lá que eu não conheço, mas dizendo que a gente tem que fazer zigue-zague no pecado, né? Você sabe o que é zigue-zague, né? Zigue-zague, vai para lá, vem para cá, fugindo do pecado, se esquivando do pecado. Santidade é mais ou menos por aí, é se esquivar das coisas ruins, das coisas que vão fazer mal na nossa vida, das coisas que vão fazer mal na vida das pessoas que estão no nosso contexto, porque às vezes, e eu já vi muitas pessoas que pensam assim, pastor, para com isso, estou fazendo mal, é problema meu, quem vai se dar mal sou eu. Não é assim, outras pessoas também sofrem. Essa semana eu falei na rádio, eu não sei se alguém ouviu, você ouviu, né, irmã? E foi Bíblia pura dessa vez, né? Me deram espaço e eu carquei ali. E o camarada me dizendo exemplo de pessoas que fizeram coisas ruins, coisas terríveis. Um filho que matou e cortou o pai em pedacinho. A mulher que matou a irmã e foi presa pelo marido. Vocês viram essas coisas aí que passou tudo nas redes sociais, nos telejornais. Isso aconteceu porque essas pessoas não se desviaram do pecado, do sentimento ruim que permeia o coração do homem. E uma das coisas que eu falei lá foi a seguinte, eu falei, olha, qualquer um de nós poderia ter passado por isso. Parece até grosseiro da minha parte, né? Olhar uma pessoa assim tão meiga como a Julinha e dizer que até a Julinha poderia fazer uma loucura dessa. Mas qualquer um de nós poderia fazer. E eu não estou sendo afrontoso, não. Eu estou sendo real. Eu estou sendo real. Porque o pecado, ele não escolhe posição social, ele não escolhe gênero, ele não escolhe nada disso. O pecado, ele simplesmente surge no coração do homem, da mulher, e leva o homem e a mulher a fazer coisas absurdas. E por isso a gente precisa buscar a santidade, a gente precisa fugir do pecado.
A gente precisa se vestir com as vestes de Deus. A Bíblia, ela usa a figura das vestes brancas. Você já deve ter visto algumas vezes. E essa figura significa exatamente isso. Vestes de santidade. Né? Não tem nada a ver a cor. Poderia ser vermelha, cor-de-rosa, abóbora, mas é branca. É a simbologia que a Bíblia usa para dizer que nós temos vestes de santidade. É o que Deus espera de nós. Que nós possamos nos despir das vestes de imundície e nos vestirmos com vestes brancas de santidade. A gente precisa fugir do pecado. E aí eu vou dizer uma coisa para você e que você já sabe, o pecado, ele nasce no nosso coração. Ele faz parte da nossa natureza. Era uma grande guerra, Paulo ele tinha uma grande guerra com o pecado. Tem a questão do espinho na carne, por exemplo. E existem várias linhas de interpretação, eu já até falei sobre isso. Alguns vão dizer que era um problema que ele tinha nas vistas, outros vão dizer que é um amigo que andava com ele, que gostava de dar tapa na cara dele, né? Esbofetear. Outros vão dizer um monte de coisa, mas eu acredito, sinceramente acredito, de todo o coração acredito que o espinho da carne é o pecado, que ele sentia, que ele vivia. Qual é? Eu não sei qual é. A Bíblia não diz, e lá em Deuteronômio a gente vê que o que é revelado para nós é o que devia ser revelado. O que não foi revelado não era para ser revelado. Mas eu vejo isso. Por quê? Porque nós somos assim, eu sou assim, irmãos. Eu sou assim, eu tenho uma luta interior, eu não sei você. De repente você vai falar, pastor, eu não, graças a Deus aqui é santidade pura. Eu não sou ainda não. Eu tenho que me despir de muita coisa. Eu tenho minhas lutas. Eu choro, às vezes eu choro. Sabia que eu choro? Muitas vezes me vejo chorando em oração. Por causa disso. Lutas que graças a Deus eu não deixo que elas se materializem. Às vezes elas estão por aqui e aí eu sigo aquele conselho, né? Ireis, mas não pequeis, aquele conselho de Paulo. Então, vem o sentimento, mas daí do sentimento a você poder colocar ele para fora, existe uma diferença muito grande. Mas às vezes o sentimento vem, e é no meu coração. É no coração do Davi, que é novinho, é no coração da Glória, que é mais idosa um pouquinho. No nosso coração, todos nós temos essas lutas. E eu quero falar sobre isso hoje, porque quando a Bíblia fala em mente, ela considera a mente praticamente o coração. Né? Mente e coração, eles são intrinsecamente ligados na Bíblia. Né? Não se tinha assim uma visão clara como nós temos hoje no campo da ciência, a respeito da mente, do psique, essas questões de id, ego, superego, isso tudo é recente. Naquela época não tinha, não sei se você sabe, houve uma época que os antigos imaginavam que os sentimentos vinham dos rins. É verdade. Era assim que eles pensavam, dos rins, depois que eles subiram um pouquinho para o coração, né? Porque aquilo que o rim processa não é tão importante quanto aquilo que o coração processa. Mas aí foi acontecendo. Então, a primeira coisa que eu quero pensar nessa noite, falando sobre isso, sobre santidade, sobre pecado, sobre aquilo que procede de dentro de nós, é uma pergunta que eu quero fazer para você que você não precisa responder para mim. A pergunta é retórica, a pergunta é para você falar contigo mesmo e começar a refletir a respeito. A sua mente e o seu coração estão cheios do quê? Pensa nisso. Sua mente e o seu coração, eles estão cheios do quê? Para que a gente possa lidar com essa questão do pecado, é muito importante que a gente possa fazer essa autorreflexão. Porque o problema do pecado, ele está dentro das pessoas e não fora. O problema não é aquilo que está lá fora, é aquilo que está dentro de nós, né? Mateus 15, 11, em outro contexto, ele fala uma coisa que se aplica aí também. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Né? Então, é isso que contamina o homem, aquilo que está dentro já,
que a nossa natureza, e enquanto a gente não entender essa questão de natureza carnal, que a gente chama de carnal, que não tem nada a ver com essa carne aqui, natureza carnal não tem nada a ver com essa carne, tem a ver com a nossa alma, né? Até porque quando a gente morre, essa carne aqui não serve mais para nada, só para alimentar bicho, né? Até se transformar em esqueleto. Mas enquanto a gente não entender que existe de fato uma guerra, porque dentro de nós, a nossa natureza, ela é ninho do pecado, ela produz o pecado por causa da nossa tendência, que foi contaminada desde a criação. E aí a gente vai dizer, a culpa foi de Adão e eu que estou pagando o pato hoje, né? Não. Se fôssemos nós, tinha sido a mesma coisa. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: Adão e Eva comeram a fruta. Se fosse eu e Rai, provavelmente a gente teria até derrubado a árvore, né? Porque é a natureza. A natureza é assim mesmo. E o que é pecado? Pecado é transgressão. Pecado é injustiça. A Bíblia diz em 1 João 3,4 que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é transgressão da lei. E em 1 João 5,17 na parte A, diz que toda iniquidade é pecado. Pecado é iniquidade, é aquilo que a gente faz. Iniquidade quer dizer que é feito, é uma ação do iníquo. De uma pessoa que não vive com Deus, que não tem uma relação com Deus. Tem crente aí fazendo muito mais coisa ruim do que muito iníquo. Porque a gente tem uma desvantagem nesse sentido, que é uma vantagem ao mesmo tempo uma desvantagem. Nós temos conhecimento a respeito do que é pecado, do que é salvação, do que é graça, do que é misericórdia. Se você for falar graça e misericórdia lá fora, as pessoas não sabem o que é. Elas vão ter uma visão. Ah, não, graça quer dizer a bênção que Deus dá. Mas que bênção é essa? A bênção de Deus. E misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus dá de... Sei lá, eles vão falar qualquer coisa. Eles não têm a visão que nós temos sobre graça, sobre misericórdia. Todos, diz a palavra de Deus, sem exceção, todos somos pecadores. Quer dizer, essa natureza está dentro de todos nós. Tem alguém que não tem essa natureza no seu coração? Não. Todos temos. Todos temos. Pense nos homens mais e mulheres mais santos, entre aspas, que você conheceu. Também tem. Também tinham, se já morreram. Porque todos fomos concebidos no pecado. A Bíblia diz que em pecado fomos concebidos, ou seja, desde quando nascemos. Nós já somos pecadores. É a natureza do homem, é a minha natureza, irmão, é a sua natureza. Nós somos pecadores, portanto, o coração do homem, naturalmente, ele está cheio de pecado. Agora, nós precisamos estar cheios de Deus, sim ou não? Agora, para eu encher a minha vida de Deus, o que eu tenho que fazer com o pecado? Eu tenho que tirar o pecado do meu coração. E aí é que é a luta. Esse negócio gruda igual chiclete em banco de igreja. Já viu chiclete em banco de igreja? Ainda bem que hoje não é assim, mas na minha época, que era muito comum o chiclete, lá há 20, 30 anos atrás, eu não sei se a Eliane viveu isso aí, alguns devem ter vivido. Você chegava às vezes, você viu o chiclete grudado, né? O jovem pegava assim, disfarçadamente, aí ele botava ali para tirar aquilo da rua. Isso se ninguém sentasse em cima, que aí que era o perigo. Os mais jovens acho que nem... Hoje não é nem comum usar chiclete, né? Como era antigamente, todo mundo usava chiclete. Era inclusive uma luta na igreja, né, Ua? Para o pessoal parar de ficar mascando chiclete. O cara está pegando, está todo mundo assim, ó. E o pior é que tinha uns que faziam bola ainda. Pof! Fazendo bola, ainda bem que isso não vive mais. Mas o pecado, ele gruda na nossa vida, é por isso que é difícil tirar. Mas para eu ser cheio de Deus, eu preciso estar disposto a me esvaziar do pecado. E essa disposição tem que ser minha,
Deus quer que você faça isso? Quer. Ele nos orienta nessa direção? Orienta, mas a disposição, ela tem que ser minha. Porque a verdadeira alegria, a vida cheia de paz e de Deus, é consequência de intimidade com Ele. Só teremos intimidade com Ele se nós nos afastarmos do pecado, porque a palavra de Deus diz, está lá em Isaías, capítulo 59, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não se deixa contaminar com o pecado e nem quer se aproximar do pecado. Ele se aproxima do pecador, que somos nós. Ai de nós, se Ele não tivesse esse sentimento, essa vontade de nos dar uma vida de paz. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que a vida com Deus não é uma das opções para alcançar a tão desejada felicidade. Tem muita gente buscando felicidade no lugar errado. Tem gente que acha que felicidade é ter dinheiro no banco. Tem gente que acha que felicidade é ter um bom namorado, uma boa namorada, é ter um bom casamento. Tem gente que acha que ser feliz é poder sair todo final de semana para ir para a praia. A verdadeira felicidade não é nada disso, é uma vida cheia de paz no coração. Isso é a verdadeira felicidade. Não é beijo na boca, não é passeio, não é dinheiro, não é nada disso. A verdadeira felicidade é o coração cheio de paz, uma vida com Deus, a certeza, a convicção de que nós estamos vivendo para a glória de Deus, apesar do nosso pecado, porque eu não estou dizendo com isso que nós estaremos livres, 100% livres do pecado, das tentações por causa disso, porque isso não é verdade. A única opção para isso, porque somente nele podemos experimentar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira confiança, a verdadeira alegria, a verdadeira provisão e a verdadeira salvação, é mudar de conduta. Precisamos mudar de conduta. E aí você fala, pastor, eu já mudei 90%, tem que mudar o 100%. Caminha nessa direção. Pastor, mas eu não vou alcançar. Eu sei, Deus sabe também. É por isso que existe na vida cristã uma estrada que Deus nos coloca quando nos convertemos. Como é que é o nome dessa estrada? Quem sabe? Estrada da santificação. Onde é que ela começa? Quando nos convertemos. E onde é que ela termina? No final da nossa vida. Enquanto caminharmos nessa vida, nós vamos estar andando por essa estrada, e essa estrada é o caminho da lapidação. Cada passo nessa estrada você toma uma lapidada, toma um corte, você toma uma lixada, você toma uma invernizada, para que você possa caminhando. Você vai chegar lá no final, não pronto, mas quando você atravessar a linha, aí você está livre do pecado, porque para o lado de lá, o pecado não passa. Para o lado de lá, o que vai ao nosso espírito, e o pecado não passa. E para termos uma vida com Deus, então, nós precisamos entender que temos que morrer para nós mesmos, abrir mão do pecado, deixar de lado, ou melhor, abandonar o meu eu pecaminoso, a fim de que possamos experimentar algo muito melhor, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo demonstra entender claramente isso quando ele diz lá em Gálatas 2, 19 e 20 o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a clareza de entendimento de Paulo, que nós precisamos ter também. Não sou mais eu quem vivo. Por que ele fala isso? Eu vou deixar de ter minha personalidade? Não. Mas eu vou deixar de buscar as coisas dentro de mim, que teoricamente me fazem feliz,
mas que eu não sou. O pecado é um grude. Eu estava vendo esses dias, eu não sei se é verdade, mas como eu vi em várias fontes, aquele moço que é conhecido como mendigo, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que fez viveu aquele momento difícil, de repente virou personalidade da internet, estava ganhando 10 mil reais por mês e blá 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 e bururu. Sabe onde ele está agora? Ele está nas ruas, lá em Brasília, no mesmo lugar que ele esteve. O cara que tirou ele da rua, numa entrevista, falou assim: olha, a gente deu tudo que podia por ele, mas ele sentiu saudade da rua e voltou para a rua. Coisa triste. Eu só estou falando isso porque eu ouvi em várias fontes, e a última fonte que eu vi foi justamente o cara que levantou ele, né, na hora que entendeu que ele estava vivendo uma injustiça e quis dar uma moral para ele. Pecado é assim. Pecado puxa a gente. Você acompanha essa situação da Cristolândia, da Cracolândia, né? Hoje em dia, esses dias, nos últimos 2, 3 dias, eles têm invadido as lojas no centro de São Paulo. Isso nunca aconteceu. Eu conheço a Cracolândia de São Paulo desde quando nós implantamos a Cristolândia lá. A gente ia para lá, eram 1.800 pessoas na rua ali, quietinhos ali, até quando passava alguém, era engraçado, quando via uma mulher com uma criança, eles gritavam: criança! Todo mundo ficava assim, de costa para a criança passar. Hoje em dia não, eles estão atacando todo mundo, está tendo a maior briga, porque comerciante está pegando um pedaço de pau e está caindo para dentro também. Sabe o que é isso? É o pecado. É o pecado, porque o pecado está dentro dele. Você acha que todo mundo que está naquela situação gostaria de estar ali? Você faz ideia de quem são as pessoas que vivem na Cracolândia? Eu sei quem são, porque eu já tirei de lá oficial do Exército, já tirei advogado, já tirei médico, já tirei pastor, só para você ter uma ideia. Mas são pessoas que estão enganadas, e o pecado ele faz isso. A pessoa perde a noção, a pessoa perde o bom senso, a pessoa vive numa situação daquela. Eu tirei um médico da rua, e ele estava há quase 60 dias na rua sem tomar um banho. Pense numa situação dessa. Porque ele não tinha o senso mais, o bom senso. Meu Deus, se eu ficasse, porque eu não fico, graças a Deus, um dia sem tomar banho eu ficava doido. Eu ia me sentir o cara mais fedido da face da terra. Imagina o cara ficar 2 meses sem tomar um banho. Perdeu o senso, o pecado faz isso. Pessoa que está no pecado, esses camaradas fazem o que fazem. Esses exemplos que eu falei, da menina que matou a irmã, que coisa horrível. E foi presa pelo marido, né? Para piorar a situação ainda, não sei se vocês ouviram isso. Imagina ela matar uma pessoa que cresceu com ela. No dia a dia brincou com ela, as duas tinham quase a mesma idade. Devem ter estudado juntos, comiam na mesma mesa, dormiam no mesmo quarto. O pecado, a pessoa perde a noção. A pessoa não sabe o que faz. E tem gente se afastando cada vez mais de Deus dentro das igrejas. Aí você começa a ver os sintomas. Daqui a pouquinho a pessoa começa a falar assim: eu não vou mais na igreja não, porque o pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Porque eu vou na igreja e ninguém olha para mim. E daqui a pouquinho está longe da igreja, não quer mais nada com a igreja, daqui a pouquinho não quer mais nada com Deus. Esses dias encontrei um que era aqui da igreja. E aí conversando com ele, pastor, eu quero dizer para você que eu estou longe da igreja, mas eu estou firme com Deus. Eu falei: beleza. Ele pode até estar bem com Deus, mas não está tão bem assim, senão ele estaria no meio do povo de Deus. Sim ou não? Claro, é aqui que a gente se sente bem. Paulo ele entende bem dessas coisas, e não é pela fama nem pelo dinheiro que se alcança a intimidade com Deus, mas pela renúncia. É o contrário. Para você ser bem-sucedido numa relação com Deus, você tem que renunciar. Porque em Gálatas 5,17, Paulo fala assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Está um para o lado e outro para o outro, entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha que coisa terrível, irmãos.
Eu quero fazer o mal. Às vezes a pessoa ela quer se prostituir. Ela quer ser ruim com os outros. Ela quer ser egoísta. Ela quer ser iracunda. Porque isso é a natureza humana, mas existe uma luta aí, ó. Existe uma luta. E é óbvio que o Espírito Santo é mais forte. Mas eu tenho que dar espaço, eu tenho que me esvaziar para que o Espírito Santo na minha vida possa fazer a diferença. E se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você já recebeu o Espírito Santo. E consequentemente, toda a capacidade para demonstrar os frutos do Espírito. Porque se você recebe Jesus Cristo, teoricamente a sua vida tem que estar cheia de Deus. E aí eu pergunto para você, tua vida está cheia de Deus? Você que está em casa aí, teu coração, tua mente está cheio de Deus? Ou sua mente está cheia de pensamentos impuros? Se você não se permitir abrir mão de si mesmo para ser morada de Deus, você vai continuar vivendo uma vida desregrada. É uma coisa tão séria que eu vou falar um negócio para vocês agora, vocês vão ver que é exatamente assim. Alguém aqui já passou pela experiência de estar lendo a Bíblia. E de repente, no meio da leitura da Bíblia, você perceber que você já não está mais lendo a Bíblia, você já está pensando em outra coisa. Você está em outro mundo. Ou você está orando. E de repente acabam, tão rápido, às vezes em 1 minuto acaba os seus pedidos de oração e você começa a divagar, começa a pensar num monte de coisa. É isso, essa luta, ó. O espírito e a carne. É por isso que a Bíblia diz que muitas vezes nós temos que pedir para o Espírito Santo nos orientar na oração. Nós temos que nos firmar. A leitura da palavra de Deus é tremenda. É por isso, hoje eu entendo por que Deus orienta na Bíblia, por que os profetas lá no Antigo Testamento gostavam tanto de fazer suas reflexões de madrugada. Porque madrugada é um tempo de mais silêncio. É um tempo que você está mais descontraído, você não está 1000 por hora. Eu sou um cara acelerado. Então, qualquer hora do dia eu estou acelerado. Às vezes até de madrugada eu estou acelerado, mas de madrugada eu estou menos acelerado. É por isso que eu sou meio noturno. É o tempo melhor que eu tenho para poder fazer minhas coisas. E é uma luta que nós precisamos ter. Porque se a nossa mente só ficar cheia de pensamentos impuros, se nós não permitirmos que Deus habite plenamente em nossa vida, então nós vamos viver uma vida desregulada mesmo sendo crente. É aquilo que Bill Bright, eu não sei quantos conhecem aqui, chama de crente carnal. Tem muito teólogo que não gosta dessa expressão, acha que ela é meio equivocada. Ele usa o texto de 1 Coríntios 3, versículo 1. Vós, irmãos, não vos pude chamar de espirituais, mas de carnais, né? E aí as pessoas dizem, não, se é carnal não é crente. Mas ali no texto eram crentes, eram da igreja. Paulo chama de irmãos. São crentes carnais, são meninos. Agora não é porque são meninos, porque nasceram naqueles dias. São pessoas frequentes à igreja, é porque não desenvolve. Tem muita gente na igreja que recebe a Cristo, mas não se entrega de corpo e alma a Cristo. Não tem compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com a santidade. Para falar se é verdade, não tem compromisso nem consigo mesmo. Tem muita gente assim, graças a Deus aqui no meio de nós não, mas por aí, ó, está cheio. São aqueles que, como Roberto Carlos, falam dia após dia, daqui para frente tudo vai ser diferente, mas nunca é. Você sabe por que fala todo dia assim? Porque tem sinceridade no coração, ama a Deus de verdade. Aqueles que amam a Deus de verdade pecam. Não vivem pecando, mas pecam. E quando pecam, se arrependem diante de Deus. Pedem misericórdia de Deus, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai direto. Vai em frente. Só que isso não pode ser todo dia. Não adianta dizer daqui para frente vai ser diferente e continuar da mesma forma.
E aqui eu não estou me referindo só de maldade, só de coisas explícitas, não. Estou dizendo de coisas do coração, sentimentos de dentro de nós. Muitos não conseguem alcançar a intensidade e integridade dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, listado ali em Gálatas 5, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não podem frutificar no amor, porque para alcançar este alvo, é preciso se esvaziar de si mesmo. Tem que passar por isso. Porque para alcançar esses alvos, nós temos que nos esvaziar do ciúme, da desconfiança, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da malícia, da incredulidade e de qualquer outra coisa que porventura possa nos afastar de Deus. Precisamos nos esvaziar da excessível busca por conforto, passando a pensar um pouco mais no outro, no nosso próximo. Porque para frutificarmos a alegria, nós devemos nos esvaziar da murmuração e da ingratidão. Não dá para ser alegre se você murmura no seu coração, se você é ingrato no seu coração, se você não vive uma vida dentro daquilo que Deus, agradecendo a Deus por aquilo que tem. Isso faz com que muitas vezes a gente não consiga frutificar. Para frutificarmos, por exemplo, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, nós precisamos abrir mão daquela história do pavio curto. Conhece aquela história do pavio curto? Eu sou pavio curto. É aquela pessoa que diz assim: "Ai, pastor, eu não levo desaforo para casa." Que absurdo, irmão. O crente leva desaforo para casa, sim. Ele leva, ele submete a Deus. É claro que o crente não tem que ser idiota, né? Não tem que ser idiota. Mas se ele for no pavio curto, a bomba vai estourar na mão dele. Ele tem que levar para casa, sim. Pensar no que ele vai falar, ver o que ele vai fazer, evitar respostas duras e nunca incitar discussões. Tem crente que parece aqueles meninos de escola, não sei se vocês lembram, quando dois começavam a discutir, vinha um, botava a mão no meio e falava assim: "Aquele que for homem, cospe aqui primeiro." Né? Tem gente que gosta de incitar, fazer esse tipo de coisa. Já vi que alguns aqui já viveram isso, porque era assim, né? Aí dois começavam a discutir, botavam a mão na frente. "Aquele que for homem, cospe aqui primeiro." E aí tirava a mão e um cuspia na cara do outro e começava o quebra-pau. Era desse jeito. Mas a gente tem que abrir mão disso. Para frutificarmos a bondade, precisamos nos esvaziar dos pensamentos maliciosos, renunciar à raiva e o ódio. Tem gente cheia de ódio no coração e quer viver o fruto do Espírito da bondade. Se você tem ódio e bondade não combina, irmãos. Não combina. São linguagens diferentes que precisam ser tratadas de forma diferente. Para frutificar a fidelidade, nós temos que nos esvaziar da falta de compromisso, da inconstância. Está vendo aí? É desse jeito. Se a gente não esvaziar as nossas mentes, os nossos corações do pecado, não vai ter espaço para a bênção. Deus quer muito nos abençoar, mas para isso eu tenho que dar espaço para Ele. Tem muita coisa para esvaziar na sua vida, irmãos? Pensa nisso aí. Será que tem muita coisa? Será que a sua mente está cheia de quê? Que foi nossa pergunta. Sua mente, seu coração estão cheios de quê? Cheios de Deus? Será? Se sim, então, se a sua mente está cheia de Deus, por que ainda tem pessoas que estão cheias de si mesmo? Você percebe? Para que a minha vida seja cheia de Deus, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Porque se eu não me esvaziar de mim mesmo, a manifestação do fruto do Espírito na minha vida não vai acontecer na integridade, porque não vai ter espaço. Vão ter sentimentos contraditórios. E esses sentimentos contraditórios, eles vão trazer
muita coisa ruim. É por isso que o Espírito Santo de Deus está sempre gritando dentro do coração do crente. Se esvazia de si mesmo. Eu estou falando manso aqui porque eu não quero dar um grito, que a Eliane está ali, as primeiras vezes que eu dei uns gritos, ela dava cada pulão. Então eu não vou fazer isso. Se esvazie de si mesmo. O Espírito Santo está falando isso. Será que nós temos de fato um sentimento íntimo e pessoal com Jesus Cristo? Ou será que é apenas um sentimento de religiosidade? Faça essas perguntas para você mesmo. Pensa nisso que eu estou te falando, porque isso é muito importante. Se nós tivermos apenas sentimentos de religiosidade, então nós precisamos resolver algumas questões na nossa vida. Tem religiões muito mais bonitas, vamos dizer assim, do que nossa. Outro dia eu fui em Salvador, eu não sei quantos já viram, tem uma igreja ali no terreiro de Jesus. Alguém já entrou ali naquela igreja? Ela é toda forrada de ouro. Eu queria um negócio assim para cá, não dá não, o Laudelino? Não dá não, né? Toda forrada de ouro, as paredes, o teto. É uma religião bacana para você ficar ali, porque aqui pode não ter ouro. Nenhum, aliás. Até minha correntinha é falsa, não é de ouro. Não tem ouro nenhum. Mas aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que mais importa. Mas eu não posso ser somente religioso. Eu faço essas perguntas para mim todo dia. Estou perguntando para você, mas eu faço para mim. Onde está na minha vida o ponto que ainda não foi entregue a Jesus Cristo? Porque às vezes a gente entrega aos pedaços, né? A gente é meio Jack Estripador nesse sentido. A gente corta os pedacinhos e vai entregando aos poucos para Deus. Será que tem algum ponto que ainda você não entregou a Deus? Existe alguma convicção de pecado ou você ainda está considerando o pecado como um nada a ver? Tem gente que acha que pecado é nada a ver, né? Lá em São Paulo diria assim, nada a ver, meu, nada a ver. Tudo a ver, irmão, tudo a ver. Pecado afasta o homem de Deus. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, nós aprendemos sobre a importância de refletir sobre esse tipo de pensamento que ocupa a mente. Cristo colocou os seus pensamentos em uma missão que era divina. E nós temos colocado os nossos pensamentos aonde? Deixa eu ver como é que está o horário. Vamos lá. Em segundo lugar, tenho outra pergunta para te fazer. Você vive atormentado por pensamentos impuros? Eita, pastor, por que você vai falar sobre isso agora? Eu aprendi no seminário, eu já falei aqui, que o que afasta as pessoas de Deus são 4 barras. Já falei aqui, não falei? Barra de ferro, barra de saia, barra de ouro e São João da Barra. Barra de ferro é o poder, barra de saia é a questão sexual, né, libidinosa. Barra de ouro, o dinheiro, e São João da Barra, os álcools e a droga. Essas são as barras que afastam o homem de Deus, a mulher de Deus. E eu quero dizer para vocês com toda a convicção que dessas barras, a mais nociva e perigosa é a barra de saia. Não estou me referindo à mulher, não. É só uma expressão que nos remete à questão da sexualidade humana. Porque ela é muito aflorada. A nossa mente precisa estar cheia de coisas de Deus, porque nós servimos a Deus, mas infelizmente tem muita gente que está com a mente cheia de imundícies, cheias de coisas impuras. Irmãos, eu vou falar porque isso é estatística. Muita gente, eu não me lembro exatamente, eu não estou atualizado quanto ao percentual, mas é mais de 50% das pessoas da igreja são viciadas em pornografia. Isso é grave. Isso é muito grave. Ah, pastor, mas isso é só os adolescentes. Não, você se engana. São as pessoas mais velhas, as mulheres também. Muita gente, porque a mente, o coração aberto para esse tipo de pecado, conduz a pessoa para uma viagem
que ela não faz no dia a dia, na sua vida sexual normal, aqueles que são casados. E a pornografia, ela arrebenta o ser humano em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual. Uai, pastor, como é que pode? Eu pensei que isso dava até uma animada. Eu conheço um pastor, eu não vou dizer quem é, claro, que ele aconselhava casais, quando os casais estavam com dificuldade na questão sexual, ele orientava os casais a assistir um filme pornô juntos. Isso é a coisa mais absurda que alguém pode falar para outra, principalmente o cara sendo pastor. Porque a pornografia não reflete o que é sexo na realidade. Quem já vive uma vida sexual sabe do que eu estou falando. Quem não vive ainda vai saber. O sexo é diferente da pornografia e por causa disso o coração de muita gente fica imundo. E aí por que eu estou destacando isso? Porque esse é um dos maiores problemas na nossa atualidade. É um dos maiores problemas. Na área de sexualidade, a confusão de gênero é muito comum. Meninas e meninos que não sabem o que são na realidade. A autossexualidade, que é a masturbação. A traição. Aquilo que se chama de flerte, também é um pecado grave. Um fica flertando com o outro, não vai para vias dos fatos, mas fica flertando e às vezes depois se lança ao sexo, à erotização pessoal e ao sexo pessoal, e é um pecado grave também diante de Deus. Esses são os maiores pecados. E o que nós precisamos aprender, nós precisamos assumir um compromisso para passar por um processo de transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus, a fim de que Ele possa transformar a nossa vida, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós não experimentaremos isso se vivermos uma vida promíscua. Eu estou falando da promiscuidade porque é um dos maiores males. Mas outras áreas também, considere aí, coloque dentro desse pacote todas as outras vertentes. Em Mateus 5:28 nós lemos que os pensamentos impuros bloqueiam o pensamento centrado em Deus. Não tem como você pensar em Jesus Cristo no meio de uma sessão de pornografia. Só se você for louco. Se você for maluco mesmo, né? Mas não existe isso. Não tem como a pessoa estar pensando em Cristo numa situação de prostituição. Prostituição sim, irmãos. Uma vez eu fui pregar numa igreja grande no Brasil, uma igreja bem grande, falando sobre a questão sexual, inclusive. E no final o Senhor me procurou, ele falou, olha pastor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu sou diácono há 28 anos. Dessa igreja. E desde sempre eu sou viciado em prostituição. Toda semana eu saio com uma prostituta. Olha que situação, irmãos. Camarada diácono. Diácono. Sem contar os pastores. Em Teixeira, aqui pertinho, não vou falar onde é, mas aqui pertinho esses dias, numa dessas igrejas neopentecostais, a mulher deixou o marido. Na mesma época, o pastor deixou a mulher. Um mês depois, os dois estavam juntos, dizendo que Deus tinha revelado para eles que eles iam ser marido e mulher. Olha que coisa louca. Que coisa louca. Aí o marido me perguntou, o que você acha, pastor? Eu falei, diabo puro aí, demônio puro. Não é outra coisa. É demônio puro. Nós precisamos substituir pensamentos impuros na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, por pensamentos que nos remetam à glória de Deus. E por último, agora um desafio. Foram 2 perguntas e um desafio. Pense no reino de Deus. A chave para você ser livre de todas essas coisas, do pecado, da tentação,
é ser cheio do Espírito de Deus. Voltar o seu pensamento 100% para a vontade de Deus. Mesmo que você dê umas tropecadas, né? Aquela coisa do nós tropica, mas não cai, né? Mesmo que você dê umas tropeçadas na caminhada, mas você fica firme. Continua focado no Espírito Santo de Deus, na sua vontade. Esteja focado na sua comunidade, esteja focado nos irmãos, esteja focado nos vizinhos. Seja a bênção em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os cantos do mundo. Porque pregar o Evangelho é levar as boas novas, é verbalizar o Evangelho, mas muitas vezes nós pregamos o Evangelho sem falar uma única palavra, com o nosso testemunho, com a nossa caminhada, com atos de compaixão, com atos de bondade. E quando você faz isso, o pecado não acha espaço na sua vida. Eu sei disso, eu já fiz isso como experiência na minha vida há muito tempo, e é exatamente assim, o pecado não acha espaço. Ele vem, mas aí quando ele vem, lembra do meu amigo Poçan? Zigue-zague-ho, 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 vou zigue-zagueando. Procura essa música depois na internet para você ver, zigue-zague, Poçan, MC Poçan. Você vai ver, é interessante essa musiquinha aí. Nossa mente precisa estar cheia da santidade para experimentar as bênçãos de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos encher a nossa mente com a sua palavra. Devemos fazer a escolha consistente de ter no nosso coração a palavra de Deus. Pecado, para lá. Aqui, espaço para Deus e para a sua vontade. Muitos não sabem até que ponto nos afastamos da reverência bíblica por Deus. Porque até nisso tem pecado. A irreverência. A forma de adoração vazia, sem sentido. Nessa igreja não, mas por aí tem muita gente que vai tocar e cantar só para mostrar que é bom músico, né? Não adora, não tem o sentimento de adoração. Muitos esquecem o nível de santidade no qual precisam viver, porque, irmão, deixa eu encerrar falando uma coisa para você. Ser crente não é brincadeira, não. Não é passatempo, não. Não é fazer parte de um grupinho, de uma associação, ou de como é o caso aqui, de uma instituição. Nós somos CNPJ, temos instituição. Ser crente é viver para a glória de Deus. E tem um custo. Para nos tornarmos crentes não teve custo nenhum. Jesus Cristo pagou o preço. Mas para vivermos crentes, tem um custo. Tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. É um custo alto, porque a nossa natureza vai estar sempre balançando, mas as vantagens de viver para a glória de Deus são muito maiores. Tira o pecado do coração, irmão, fecha os seus olhos, tira o pecado do coração, fala com Deus. Eu não te conheço, eu não sei qual é a sua intimidade com Deus, mas a Bíblia diz, Jesus Cristo diz lá em Apocalipse, numa revelação a João, ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Ele conhece o nosso coração. Às vezes a gente consegue até ser uma boa figura, né? Para as pessoas verem, mas ninguém sabe o que vai dentro do nosso coração, a não ser nós mesmos e Deus. Deus conhece, Ele não interfere, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, mas nós podemos mudar, amém? Nós podemos caminhar de uma forma diferente. Eu quero que você olhe para dentro de si agora, e se tem alguma coisa que você tem que ajustar, fala com Deus agora. De repente eu nem citei aqui, aí você fala, o pastor não falou sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus já falou no teu coração, é sobre isso também, viu? Fala com Deus agora. Você em casa também, você não está aqui à toa, não. Fala com Deus. Deixa Deus promover uma faxina na sua vida.
Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei contigo e você comigo. Deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer uma limpeza na sua vida. Ocupa cada espaço da sua mente, do seu coração, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Deixa o fruto do Espírito encher a tua vida. E viva para a glória de Deus cada dia, cada segundo, cada momento na sua caminhada nesta terra.